Meus queridos irmãos e irmãs, especialmente vocês que já viveram muitas primaveras, que já viram muitos amanheceres e que carregam em seus corações a sabedoria dos anos. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito simples, mas que pode transformar completamente os seus dias e começar cada manhã conversando com o Pai. Eu sei que muitos de vocês acordam cedo. Talvez seja porque o corpo já não precisa de tanto sono, ou talvez porque a vida ensinou que as manhãs são especiais. E vocês estão certos. A palavra de Deus nos ensina no Salmo, capítulo 5, versículo 3, Senhor, pela manhã ouves a minha voz, pela manhã apresento-te a minha oração e aguardo com esperança. Davi, o rei que escreveu este salmo, sabia que havia algo de poderoso em buscar a Deus logo nas primeiras horas do dia. Não era porque Deus não está presente à tarde ou à noite, Ele está sempre conosco. Mas é que pela manhã nosso coração está mais limpo, nossa mente está mais clara, e podemos entregar o dia inteiro nas mãos dele antes que as preocupações cheguem. Vocês que já viveram tanto sabem como o dia pode ficar pesado às vezes. As notícias que chegam, as contas que precisam ser pagas, os filhos e netos que nos preocupam, a saúde que não é mais a mesma de quando éramos jovens. Mas quando começamos o dia com Deus, é como se colocássemos uma fundação forte embaixo de tudo o que vai acontecer. A Bíblia nos conta em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso significa que todo dia que você abre os olhos é um presente novo de Deus. Não importa como foi ontem, se foi difícil, se teve dor, se teve tristeza. Hoje é um dia novo, com misericórdias novas. Eu gosto de pensar assim, e imaginem que vocês têm um jardim. Todo dia pela manhã, antes do sol esquentar muito, vocês vão lá e regam as plantas. Se não fizerem isso, as plantas ficam fracas, murchas. Nossa alma é igual. Ela precisa ser regada pela palavra de Deus e pela oração todo dia de manhã, senão ela fica seca e fraca para enfrentar o que vem pela frente. Jesus mesmo nos deu o exemplo. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 1, versículo 35, levantando-se de madrugada, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, sentia necessidade de orar de manhã cedo, quanto mais nós. Agora eu quero ensinar vocês uma oração muito simples para começar o dia. Não precisa ser longa, não precisa usar palavras bonitas. Deus entende o coração de vocês. Podem orar assim: bom dia, meu Deus. Obrigado por me acordar hoje. Obrigado porque eu ainda estou aqui, respirando, vivo. Eu sei que este dia não me pertence, ele é seu. Por isso eu entrego este dia nas suas mãos. Guia meus passos, protege minha família, me dá sabedoria para as decisões que eu preciso tomar. Se vier dor, me dá força. Se vier alegria, me ensina a ser grato. Eu confio no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vocês veem como é simples? Deus não está interessado em palavras complicadas. Ele quer o coração sincero. Ele quer que vocês conversem com ele como conversam com um amigo querido que conhecem há muito tempo. E tem uma coisa linda que acontece quando fazemos isso todo dia, e nossa fé vai crescendo. É igual um músculo, quanto mais a gente usa, mais forte fica. Quando começamos o dia entregando tudo para Deus, vamos aprendendo a confiar em Ele mais e mais. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando vocês começam o dia lembrando disso, quando chegam os momentos difíceis, e eles vão chegar, porque a vida tem dessas coisas, vocês já sabem onde encontrar força. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, pastor, mas eu não sei orar direito, ou eu não tenho estudo, ou às vezes eu nem sei o que falar com Deus. Escutem bem, Deus não está olhando para o que vocês sabem ou não sabem. Ele está olhando para o amor que vocês têm por Ele. A palavra nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 26, e do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós.
Isso quer dizer que quando vocês não sabem o que falar, o próprio Espírito Santo fala por vocês. Basta abrir o coração. Então minha palavra para vocês hoje é esta: acordem amanhã e, antes de fazer qualquer outra coisa, conversem com Deus. Pode ser ainda na cama, pode ser tomando o primeiro cafezinho, pode ser sentados no quintal vendo o sol nascer. O lugar não importa. O que importa é o coração que busca ao Senhor. E vou garantir uma coisa para vocês: quando começarem a fazer isso todo dia, vão ver como os dias ficam diferentes. Não é que os problemas vão embora, eles continuam existindo. Mas vocês vão ter uma paz diferente, uma força diferente para enfrentar tudo. Porque quem começa o dia com Deus, termina o dia em paz. Agora eu quero falar com vocês sobre algo muito importante: o que significa entregar nossa vida completamente nas mãos de Deus. Não é só orar de manhã, embora isso seja fundamental. É viver cada momento sabendo que pertencemos ao Senhor. Vocês que já viveram tanto conhecem o valor das coisas. Sabem que tem coisas na vida que valem a pena e outras que são só vaidade. Sabem que o tempo é precioso, que a família é importante, que a saúde é um tesouro. E por isso mesmo, vocês podem entender melhor do que ninguém o que eu vou falar agora. A Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava falando para pessoas que entendiam o que era sacrifício. Naquele tempo, as pessoas levavam animais para o templo e os ofereciam a Deus. Mas Paulo disse: vocês não precisam sacrificar animais. Vocês mesmos são o sacrifício que Deus quer. Não um sacrifício morto, mas vivo. O que isso significa? Significa que nossa vida inteira deve ser uma oferta para Deus. Não só uma hora no domingo, não só na hora da oração. Todo momento, todo dia, tudo que fazemos pode ser um ato de adoração. Quando vocês cuidam da casa com amor, isso é adoração. Quando tratam o vizinho com gentileza, isso é adoração. Quando têm paciência com o neto que está fazendo bagunça, isso é adoração. Quando perdoam alguém que os magoou, isso é adoração. Quando são honestos em todas as suas palavras, isso é adoração. Vocês veem? Adorar a Deus não é só cantar hinos, embora cantar seja lindo também. Adorar é viver de um jeito que mostra que Deus é o Senhor da nossa vida. É quando as pessoas olham para nós e veem algo diferente, algo que os faz pensar: esse povo tem uma paz que eu não tenho. Eles têm uma alegria que vem de outro lugar. Eu sei que às vezes isso pode parecer difícil. Vocês podem estar pensando: pastor, mas eu já estou velho, já cometi tantos erros na vida. Como é que Deus vai querer uma vida como a minha? Escutem bem: Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas dispostas. A palavra nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa quantos anos vocês têm, não importa o que fizeram no passado. Quando entregamos nossa vida para Jesus, Ele nos faz novos por dentro. Deixem eu contar para vocês a história de uma senhora que conheci. Dona Maria tinha 75 anos quando decidiu entregar sua vida completamente para Deus. Ela me disse: pastor, eu desperdicei muitos anos da minha vida vivendo longe do Senhor. Agora eu quero que cada dia que me resta seja usado para Ele. E vocês sabem o que aconteceu? Dona Maria começou a visitar os doentes do bairro, levando uma palavra de conforto. Começou a cozinhar para os necessitados. Passou a orar por todos que encontrava. E aquela mulher se tornou uma bênção para tanta gente que nem dá para contar. Isso é entregar a vida para Deus. Não é complicado. É simples: acordar todo dia e dizer: Senhor, hoje eu quero viver para te agradar. Usa minha vida como o Senhor quiser. O rei Davi entendeu isso. No Salmo 40, versículo 8, ele declarou: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração.
Davi não via a vontade de Deus como um peso, como algo difícil de carregar. Ele via como uma alegria, como um prazer. E vocês sabem por quê? Porque quando entregamos nossa vida para Deus, descobrimos que Ele tem planos lindos para nós. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos bons para vocês. Não importa se tem 50 anos, 60, 70, 80 ou mais. Ele ainda tem propósitos para a vida de vocês. Ele ainda quer usar vocês para abençoar outras pessoas. Mas para isso acontecer, vocês precisam entregar tudo nas mãos dele. Algumas pessoas pensam que entregar a vida para Deus significa não ter mais alegria, não poder mais sorrir, ficar sempre sério. Que engano! É justamente o contrário. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando entregamos nossa vida para Deus, é que descobrimos o que é viver de verdade. É ter paz no coração mesmo quando as coisas estão difíceis. É ter esperança mesmo quando parece que não há saída. É ter amor para dar mesmo quando fomos magoados. Então eu convido vocês hoje e façam essa entrega. Não esperem até amanhã, não deixem para depois. Digam agora mesmo, Senhor, aqui está minha vida. Ela é sua. Faça comigo o que o Senhor quiser. Eu confio no Senhor. E quando fizerem isso, preparem-se para ver como Deus vai trabalhar na vida de vocês. Preparem-se para descobrir propósitos que nem imaginavam que existiam. Preparem-se para ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. Meus queridos irmãos, agora eu quero tocar num assunto que todos nós conhecemos bem, em como louvar a Deus quando a vida está difícil. Vocês que já viveram tanto sabem que a vida não é só flores. Tem tempestades também. Tem momentos em que parece que tudo está desabando, que não há saída, que Deus está longe. Mas é justamente nesses momentos que nossa fé é testada de verdade. Qualquer pessoa consegue louvar a Deus quando tudo está indo bem, quando a saúde está boa, quando a família está unida, quando não falta nada em casa. O difícil é louvar quando a tempestade chega. E a tempestade chega para todos nós. Não é castigo de Deus, não é porque fizemos algo errado. É porque vivemos num mundo onde existe dor, doença, perdas, tristezas. Jesus mesmo nos avisou em João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam que Jesus não disse que não teríamos problemas. Ele disse que teríamos, mas que em ele poderíamos ter paz. E como é que fazemos isso? Como é que temos paz no meio da tempestade? Deixem eu contar para vocês sobre Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Ele era um homem rico, tinha uma família linda, gado, terras, tudo o que podia querer. E num só dia perdeu tudo. Os filhos morreram, o gado foi roubado, a saúde se foi. A esposa dele disse, vá amaldiçoa a Deus e morre. Mas escutem o que Jó respondeu, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, ou bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21, ou vocês conseguem imaginar isso? No meio da maior tragédia da vida dele, Jó ainda bendisse o nome do Senhor. Não é que ele não estava sofrendo, ele estava sofrendo. Muito. Mas ele sabia que Deus continuava sendo Deus, mesmo no meio da tempestade. E Davi, o rei que passou por tantas dificuldades, escreveu no Salmo 34, versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo. Não só quando estava bem, mas também quando estava fugindo dos inimigos, quando tinha medo, quando não sabia o que fazer. Eu sei que alguns de vocês podem estar passando por momentos difíceis agora. Talvez seja a saúde que não está boa. Talvez seja um filho que está dando preocupação. Talvez seja a solidão, porque o companheiro ou companheira já se foi para a casa do pai. Talvez seja o dinheiro que está faltando no fim do mês.
Eu não vou dizer que é fácil louvar a Deus nesses momentos. Seria mentira da minha parte. É difícil sim. Mas é possível. E vocês sabem por quê? Porque adorar a Deus não depende das nossas circunstâncias. Depende da nossa fé. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, com os pés presos no tronco, espancados, feridos, o que eles fizeram? A Bíblia conta em Atos, capítulo 16, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles não cantaram porque estavam bem. Cantaram porque sabiam que Deus estava com eles, mesmo na prisão. E o que aconteceu? Veio um terremoto, as portas se abriram, as algemas se soltaram. O louvor no meio da dificuldade trouxe libertação. Vocês podem estar pensando, pastor, mas Deus não faz milagre na minha vida como fez na vida deles. Escutem bem, e Deus continua fazendo milagres. Talvez não seja do jeito que vocês esperam, mas Ele faz. O maior milagre é Ele nos dar paz no coração quando deveria ter desespero. É nos dar força quando deveria ter fraqueza. É nos dar esperança quando deveria ter medo. O profeta Abacuque entendeu isso. Ele escreveu uma das declarações mais lindas da Bíblia: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 18, que declaração poderosa! Mesmo se tudo der errado, mesmo se tudo faltar, eu ainda vou me alegrar no Senhor. Não nas circunstâncias, mas no Senhor. E vocês sabem o que acontece quando adoramos a Deus no meio da dificuldade? Nossa fé fica mais forte. É igual ferro no fogo, quanto mais calor, mais resistente fica. Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. Deus permite as dificuldades não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não para nos afastar dele, mas para nos aproximar. E quando aprendemos a louvar no meio da tempestade, descobrimos que ele está mais perto do que nunca. O salmista escreveu no Salmo 34, versículo 18, de perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando vocês estão sofrendo, quando o coração está partido, Deus não está longe. Ele está bem pertinho, segurando vocês no colo como um pai segura o filho que está chorando. Então minha palavra para vocês hoje é esta, e não deixem as dificuldades calarem o louvor de vocês. Mesmo quando doer, mesmo quando não entenderem, continuem adorando. Digam como Jó, bendito seja o nome do Senhor. Digam como Davi, bendirei o Senhor em todo o tempo. E termino com esta oração que quero fazer com todos vocês: Senhor nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos apresentamos diante de Ti neste dia com corações gratos. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, de respirar, de viver. Obrigado pelas famílias que temos, pelos anos que já vivemos, pela sabedoria que adquirimos com o tempo. Senhor, nós queremos começar cada dia na Tua presença. Ensina-nos a buscar o Teu rosto logo cedo, antes que as preocupações cheguem. Que nossa primeira conversa do dia seja sempre contigo. Renova Tuas misericórdias sobre nós a cada manhã. Pai, nós entregamos nossa vida completamente em Tuas mãos. Não queremos mais viver para nós mesmos, mas para Ti. Usa-nos, Senhor, mesmo na nossa idade, mesmo com nossas limitações. Faz-nos instrumentos de bênção para outras pessoas. Que nossa vida seja um louvor contínuo ao Teu nome. E quando vierem as tempestades, quando a dor bater à nossa porta, quando não entendermos o que está acontecendo, dá-nos graça para continuar adorando. Lembra-nos de que Tu estás sempre conosco, que nunca nos abandonas, que Teus planos para nós são de bem e não de mal. Abençoa nossos filhos e netos. Protege nossa família. Supre nossas necessidades. Sara nossas dores. Consola nossa solidão.
E nos dá a certeza de que um dia estaremos na tua presença para sempre, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Enquanto estivermos aqui nesta terra, que nossa vida seja um testemunho do teu amor. Que as pessoas vejam em nós a tua paz, a tua alegria, a tua esperança. Que nossos últimos anos sejam os mais abençoados, os mais úteis para o teu reino. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.